Vamos dar início, meus queridos, à nossa reunião pública da noite de hoje. Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão de estudo, mas também de conforto, onde a gente vai deixar de lado nossas angústias, nossas incertezas, nossas inseguranças e nos concentrar, sintonizar com os benfeitores da nossa casa, da casa de Francisco, e trabalharmos juntos, irradiando amor, caridade, paz para todos, tá bom? Eu vou pedir ao nosso irmão Roberto Dantas para dar início lendo uma página para ambientação. Roberto, você só diz de qual livro, tá bom, querido? Por favor. No livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Lição 91. Migalha e multidão. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E, partindo os pães, deu-os a seus discípulos e os discípulos à multidão. Mateus, capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensinamento do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica a aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossas existências sobre a Terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade. Além, surge o fracasso. Acolá, manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como entender as necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem, nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando, conduzidas ao Cristo, valem mais que todas as multidões, que toda a multidão de males do mundo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Muito obrigada, irmão. Um texto maravilhoso que fala que a gente faz um pouquinho que a gente faça já ajuda, já é tão importante para o equilíbrio, para a multiplicação, né, dessa caridade, e que a gente possa fazê-lo com alegria no coração, com boa vontade, com bom ânimo, não é? Eu vou ler rapidamente uma mensagem que hoje, todas as mensagens que eu busquei falavam sobre a palavra, sobre o que dizemos. E aí veio um poema da Meimei, de quem, quer dizer, mais ou menos um poema, né?
É uma oração, digamos assim, em que ela vai dizer: Senhor, deste-me a palavra por semente de luz, auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato e faz-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio, sincero sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Eu achei muito adequado, muito apropriado para o momento em que a gente vive, de tanta incompreensão, de tanta dissidência, e que a gente possa saber usar a palavra, que a gente não se cale diante da verdade, mas que a gente saiba dosar, usar com amor e calar quando for necessário. Às vezes é mais fácil ficar quieto do que se aborrecer. Então, meus queridos, com isso em mente, com essas mensagens de caridade, né? Tem uma pessoa perguntando, eu vou colocar lá no grupo de quarta-feira, tá bom? Eu coloco lá esse texto para vocês, tá? Se alguém não estiver no grupo, me procura depois que eu coloco, tá bem? Então, queridos, com isso em mente, né, com essas exortações ao bem, a que a gente tenha esse comportamento, né, sempre voltado para o amor, a caridade, para este bem ao próximo que a gente deve desejar sempre. Vamos dar início à nossa reunião, vamos aquietar nossos corações, nos concentrar para que a gente possa vibrar em uníssono, no mesmo objetivo do estudo, do aprendizado, mas também de irradiar a paz para todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado, mestre querido, amigo de todas as horas, Francisco de Paula e mentores da nossa amada casa, muito obrigada. Agradecemos por esta oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus para este momento do estudo, para este momento de confraternização, do consolo e do aprendizado da nossa amada doutrina, que é o nosso norte, que segue os ensinamentos do nosso mestre e que procura trazer o esclarecimento a todos nós. Que tenhamos, Senhor, bom ânimo, que possamos estar atentos ao estudo que será realizado e que possamos nos manter concentrados, vibrando sempre o bem. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, vou pedir ao nosso irmão Anderson para ligar o microfone e ler um trecho do Evangelho, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, capítulo 19, a fé transporta... Vamos lá, capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé humana
conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que se não chegue a vencer. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. É verdade. A fé nos ajuda a mantermos o prumo em face dos desafios que temos. Então, quanto mais a gente estuda a doutrina, quanto mais a gente estuda os ensinamentos do Cristo, mais a gente tem fé. A nossa fé é uma fé raciocinada. Ela não pode ser uma fé cega. A fé raciocinada nos dá muito mais força, podem ter certeza. Bom, eu vou passar agora a palavra para a minha querida Luzia, que vai falar sobre o nosso livro favorito, o nosso livro mais importante, que a gente tem que estudar a vida toda, que nos dá um prazer imenso de ler, que nos arrepia, nos emociona, que é o Livro dos Espíritos. Então, ela vai falar sobre a introdução, a última partezinha, os últimos incisos da introdução. Deus abençoe você, querida. Obrigada, Márcia. Eu vou tentar aqui compartilhar a tela com vocês. Só um minutinho. Estão vendo a tela? Conseguem ver? Então, ótimo. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar, né, sobre a introdução do Livro dos Espíritos, itens 13 a 17. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro do Pentateuco da doutrina espírita, de Kardec. E dele é que foram extraídos outros 4 livros do Pentateuco, que são Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo e Céu e Inferno. Por isso, é tão importante nós estudarmos esse livro, entendermos esse livro. E ele é um livro muito dinâmico, é um livro de perguntas e respostas. Dizem que tem 1019 perguntas. Eu prefiro dizer que tem 1019 respostas a todas as nossas dúvidas. Bezerra de Menezes dizia que o Livro dos Espíritos, só um minutinho, se eu subir aqui. O Livro dos Espíritos é a palavra de Jesus Cristo vinculada às suas elucidações, trazendo para os corações que pulsam do planeta em processo de regeneração espiritual. Esse livro, ele nos explica a vida após a morte, a reencarnação, as leis do Pai, por que devemos segui-las. Ele nos explica qual o caminho seguir e por que seguir esse caminho. Então, por isso, é muito importante sabermos, entendermos, estudarmos o Livro dos Espíritos para que possamos entender a doutrina espírita. Mas nós temos mania de pularmos a introdução dos livros e irmos logo lá para o primeiro capítulo. E que é um erro que a gente comete, porque na introdução tem muita informação sobre todo o conteúdo do livro. E o Livro dos Espíritos não é diferente sobre isso, porque a mensagem de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as leis do Pai, continuam atuais até hoje. Gamaliel, que era mestre de Paulo, na época que ele era Saulo de Tarso, ele defendeu os apóstolos da fúria dos saduceus, alertando aos sacerdotes que se aquela obra, a obra dos apóstolos, viesse dos homens, cairia por si mesmo.
Mas se viesse de Deus, seria indestrutível, sendo necessário que se tomasse as devidas cautelas para não se achar combatendo contra Deus. Então, polêmica sempre houve. Houve na época de Jesus, houve na época de Kardec. Então, sempre haverá polêmicas infundadas, baseadas no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Então, Kardec, quando teve essa missão, foi uma missão brilhante, muito bem sucedida, ele lançou mão do neologismo. Ele criou novas palavras e dizia que para coisas novas precisamos de palavras novas. Assim exige a clareza da linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos termos. Por que isso? Porque ele estava trazendo uma doutrina nova, estava esclarecendo, então, para que nós pudéssemos entender sem a confusão que era feita já há séculos. Então, ele disse que espiritismo é a doutrina dos espíritos, e espíritas, quem segue o espiritismo. Criou a palavra reencarnação para explicar as sucessivas vidas, para acabar com aquela confusão que tinha com a palavra geração. Perispírito, que é o invólucro do espírito, e alma, o espírito encarnado. Então, ele se preocupou, inclusive, com essas definições, para que nós não pudéssemos, a partir dali, não tivesse tanta confusão como tinha anterior a ele. E ele também teve o cuidado de explicar que existem diversas categorias de mundo em formas de evolução diferentes, assim como os espíritos também, que estão em graus evolutivos diferentes, e conforme seus graus evolutivos, eles vão habitando esses mundos. Começa aqui nos mundos inferiores, né, mundo primitivo, de provas e expiações, que é o nosso, a planeta Terra, intermediário regeneração, e os superiores, ditosos e divinos. Então, para toda novidade, sempre tem adeptos e os contraditores. Com o espiritismo também não foi diferente, e Kardec, ele teve o cuidado de, na introdução do Livro dos Espíritos, rebater cada objeção que foi feita à época à luz da razão. Então, no item 13, que nós vamos começar a estudar, qual era a divergência? A linguagem dos espíritos. Então, eles diziam que os espíritos não tinham, assim, uma linguagem muito rebuscada. E Kardec já tinha explicado que, já que os espíritos têm graus evolutivos diferentes, moralmente e intelectualmente, eles são diferentes, então eles não podem dar a mesma resposta para uma questão só. Um sábio não dará a mesma resposta que um ignorante. E assim que ele vai explicando isso. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com que tipo de espírito nós vamos fazer a sintonia. Se são espíritos que realmente merecem a nossa sintonia. E Kardec diz que se quiseres respostas sérias, sede sérios vós mesmos, em toda a extensão do termo, e mantede-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandone como faz um professor a alunos negligentes. Então, a primeira objeção aí era sobre a linguagem dos espíritos, que não parecia assim tão rebuscada para seres sobrenaturais. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe sobrenatural e manifestação espírita. É tudo muito natural. A pessoa pode até não conhecer, pode até não entender, mas isso não torna as manifestações sobrenaturais. E em segundo, como Kardec, nós acabamos de ler sobre Kardec, os espíritos têm graus evolutivos diferentes, são moralmente diferentes, intelectualmente diferentes. Por isso
eles dão informações diferentes. E por isso o cuidado de nós termos qual é o espírito que nós vamos dar ouvidos e fazer sintonia. E de mais a mais, nós somos no desencarne aquilo que nós somos durante o encarne. Ninguém se torna sábio simplesmente porque desencarnou. Quando encarnados, para nós termos, sermos expert em alguma coisa, nós temos que estudar, temos que ter dedicação, esforço, muito tempo. Depois do desencarne, a luta continua, é a mesma coisa. Os espíritos têm que continuar estudando, trabalhando, lapidando para poder continuar a sua evolução. Então, nós temos que ter muito cuidado com que tipo de reunião nós frequentamos, qual é a casa religiosa que nós frequentamos. Porque uma casa séria é assistida por espíritos sérios e que dá mensagens igualmente sérias. Então, agradeçamos a Deus por pertencermos à Congregação Espírita Francisco de Paula, porque é uma casa séria, assistida por espíritos sérios, que nos aconselha igualmente, nos aconselha seriamente. E também é uma casa que dá valor ao estudo, está sempre incentivando que não só os médiuns, mas como os frequentadores participem dos seus cursos, que são diversos, que tem, mesmo agora, pela internet, então ampliou muito isso. Então, sejamos gratos por isso. E também, outra coisa que a gente tem que levar em consideração, que os espíritos, eles não se comunicam de forma escrita, de forma falada, eles se comunicam pelo pensamento. Então, é um esforço que eles fazem, né, para poder se comunicar com a gente, na nossa linguagem tão pobre. E o inverso também funciona, porque... Peraí, foi demais. Sim. Exatamente isso. No nosso exemplo aqui, vamos supor, tem a segunda objeção, a contradição das mensagens, né, que diz que um espírito fala uma coisa e outro espírito fala outra. E Kardec nos diz que as mensagens de espíritos superiores, elas não se contradizem. Um espírito pode dizer um determinado assunto aqui, sobre determinado assunto, dá sua opinião, e o outro dá, e na verdade, todas são verdadeiras, como aqui a imagem mostra. A sombra está refletindo um quadrado, a outra reflete um círculo, e ambas são verdades. Na nossa realidade aqui, que nós estamos vivendo nessa pandemia, onde diversos cientistas, por métodos diferentes, conseguiram chegar a vacinas diferentes, mas com o mesmo objetivo. Um método não anulou o outro, e os métodos não anularam a ciência, que é muito maior. E Kardec ainda dá um exemplo da palavra Deus, que um espírito pode dizer que é o princípio de todas as coisas, o outro pode dizer que é o criador do universo, ou senão que ele é a inteligência suprema. Estão todos corretos. É só forma diferente de dizer, uma verdade não está anulando a outra. A outra objeção, no item 15, é que os espíritos cometem erros ortográficos. O livro dos médiuns, eles nos diz que a psicografia ela pode ser intuitiva, semimecânica e mecânica. A intuitiva, o médium recebe a mensagem do espírito, toma conhecimento da mensagem e depois psicografa, depois escreve. Ou seja, a mensagem chega antes da escrita. Na semimecânica, o médium, ele toma conhecimento da mensagem no ato da escrita, ele não tem conhecimento anterior da mensagem. Conforme vai escrevendo, vai surgindo a mensagem, ele vai escrevendo. E a mecânica, a mensagem chega após a escrita, que era o que tinha Chico e o que tem Divaldo. Inclusive, podem escrever uma mensagem com uma mão, outra mensagem com outra mão, inclusive em línguas diferentes, porque é o espírito que está ali comandando a mão do médium.
Então, quando se fala da psicografia, aqui da intuitiva, que a mensagem chega para depois o médium escrever, se o espírito dita alguma palavra que o médium não sabe escrever, não sabe a grafia da palavra, não conhece a ortografia, vai escrever errado. Então, a culpa é de quem? É do espírito? Não. E ainda é da falta de formação do médium que psicografou, porque ele escutou e depois psicografou. Então, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado, porque os espíritos, eles como é que se diz? Como é que eu vou dizer? A nossa linguagem é muito pobre, né? Então, eles têm que fazer um esforço muito grande para se comunicar com a gente dessa forma tão, para eles, né, tão embrutecida, que é a parte oral, a parte escrita. E o Livro dos Espíritos, em vários momentos, diz que a nossa linguagem é muito pobre, o que impossibilita, às vezes, uma explicação mais detalhada. É como nós com criança, né? Que a criança pergunta alguma coisa, quer saber, a gente fala superficialmente, não explica tudo, porque a criança não tem condição de entender. Então, a gente explica quando crescer, aí sim a gente explica de uma forma mais aprofundada. E assim é com eles. Eles estão sempre assim, com as mãozinhas estendidas para a gente, esperando que nós tenhamos a humildade de entender o quanto precisamos dele e pegar nas suas mãos para podermos andar. Assim, com as perninhas bem fraquinhas que nós temos ainda. Nós, espiritualmente, ainda somos crianças engatinhando. Nós precisamos ainda do apoio dos espíritos que nos dê a mão para que nós consigamos dar os nossos primeiros passos. Mas para isso, nós temos que reconhecer, nós temos que ter a humildade de entender o quanto ainda precisamos desses espíritos. Quanto precisamos desse apoio deles. E Kardec, ele diz que essa dificuldade toda, né, é a dificuldade do homem de gênio que se impacienta com a lentidão da pena, sempre atrasada em relação a seu pensamento. E termina dizendo, né, que conclui, que já não é maravilhoso, aliás, que se exprimam e compreendam em todas as línguas? Né? Então, não tem nem o que reclamar. A objeção do item 15 é o seguinte: o espiritismo leva à loucura. Se acreditavam que as manifestações seriam devidas à ação dos maus espíritos ou então do diabo, os quais, com o intuito de minar as bases do cristianismo e pôr as almas dos homens a perder. O desconhecido assusta, né? Assusta, causa medo. Então, certas pessoas, no lugar, quando se sentem, vê um desconhecido que tem medo, ao invés de procurar conhecer, né, descobrir o que está acontecendo, como fez Kardec e tantos outros, prefere acusar e levar ao descrédito, como se levando ao descrédito a coisa fosse desaparecer. E a gente sabe que não funciona assim. Eles até afirmavam, né, que não era má fé dos médiuns, os médiuns não faziam isso por má fé, e simplesmente essas manifestações seriam frutos de mentes desequilibradas. O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 17, diz que, item 5, a mediunidade poderia produzir a loucura? Não haja mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso em virtude da fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura se esta já não existir em estado rudimentar. O que isso quer dizer? Se a pessoa não tiver predisposição para a loucura, ela não vai desenvolver a loucura. E quando a pessoa que já tem a predisposição à loucura e fica... perde o controle dos seus pensamentos, ao invés de controlar o pensamento é que controla ela e fica naquela ideia fixa, isso sim pode ocasionar a loucura,
caso a pessoa já tenha essa predisposição. Aqui. Todas as grandes preocupações descontroladas do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até mesmo a religião podem oferecer subsídios para que a loucura se desenvolva. Ou seja, isso não é simplesmente por causa da religião. Se a pessoa já tiver a predisposição para isso, se descontrolar os pensamentos, começar a fazer sintonia com os irmãozinhos menos esclarecidos, pode sim se tornar a vir a loucura. E quando a gente tem a ideia fixa, né, em algo, a gente não tem aquele termo que diz, eu estou ficando louca de tanto pensar nisso? Pois é, e a gente fica mesmo. A gente fica louco de tanto pensar naquilo. E isso pode ser sobre qualquer aspecto. Pode ser sobre o poder, pode ser sobre dinheiro, pode ser sobre as artes, a religião, inclusive a religião, não necessariamente a espírita, sobre qualquer religião. Então, por isso, nós temos que ter realmente esse cuidado. E a doutrina espírita, ao contrário de causar a loucura, muito pelo contrário, ela é a grande prevenção da loucura, porque essa doutrina, ela é esclarecedora, ela é confortadora, ela nos explica exatamente por qual motivo nós estamos passando por determinadas coisas. Ela nos consegue ensinar que nós não somos vítimas, e sim protagonistas das nossas vidas. Essa doutrina, ela já salvou milhares de pessoas do suicídio, do desespero, da angústia, da aflição, porque no lugar desses sentimentos, com o conhecimento e o conforto que ela leva, ela coloca nos seus corações o consolo, a esperança, a calma, a fé, a resignação. No item 16, a objeção, são duas objeções. Admitem todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. O que isso quer dizer? A primeira teoria é a teoria do efeito magnético. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo desperto, ou seja, atribui o conteúdo das comunicações espíritas puramente à alma do médium, descartando qualquer possibilidade de comunicação com espíritos desencarnados. Isso não explicaria as pancadas, as mesas girantes, né? Eu explicaria uma parte, mas não explicaria a outra. E a segunda teoria, assim, aí Kardec conclui que, se não podemos encontrar todas as diversidades das fontes no médium, é preciso que a procuremos fora dela. E a segunda teoria é a teoria do meio ambiente. Nessa teoria, o médium ainda é a fonte das manifestações, mas em vez de tirá-las de si, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria se não fosse conhecido de pelo menos algumas delas. Nessa teoria, a gente não pode negar que tem realmente uma parte de verdade, né? Que realmente o médium pode captar o pensamento de alguém que estiver ali próximo, né? Algum outro médium ou um frequentador. Mas isso é só um pedaço de um todo muito maior, porque não é só isso, é muito mais do que isso. E Kardec ainda diz que essas duas teorias, tanto a do magnetismo quanto a do meio ambiente, são as únicas que podem ser chamadas realmente de objeção, porque eram fundadas realmente em teorias racionais, né? Uma do magnetismo e essa da captação do pensamento. Mas só que essa teoria também não leva em consideração que as primeiras comunicações, elas não se deram de forma escrita, né? E nem elas não se deram de forma escrita nem de forma oral. Aí o Kardec pergunta, então,
Certas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos e aos conhecimentos das próprias opiniões, né, das pessoas. Então, Kardec pergunta: onde os médiuns foram buscar uma doutrina que não existia na cabeça de ninguém na face da Terra? E como milhares de médiuns espalhados por todo o globo terrestre e jamais se viram, transmitiram a mesma mensagem? Né? Então, cai por terra essa teoria. E sem contar, né, que essas primeiras comunicações, elas não foram nem oral e nem escrita, né? Elas foram através das pancadas e das mesas girantes. E ainda nessa teoria do meio ambiente, eles levavam em consideração que bastava o médium se concentrar e captar as mensagens das pessoas que estavam em volta e as manifestações aconteceriam. E Chico já nos disse que o telefone só toca de lá para cá. Nós, não somos nós que provocamos, os espíritos é que fazem comunicação com a gente. Nós somos simplesmente medianeiros. Então, cai de novo essa teoria. E a última fala sobre a objeção, a última objeção fala sobre o ceticismo. E a gente tem que ter cuidado, porque quando a gente fala em cético, a gente diz, cético é aquela pessoa que não acredita em nada, o que não é verdade. Existem dois tipos de céticos. A palavra cética tem origem grega, sepsis, que significa exame, investigação, e céticos é aquele que examina, que investiga. Então, pode ser um cético sistemático, que é total, radical, duvida de tudo. E a gente já sabe que radicalismo não é uma coisa inteligente, né? Porque o radicalismo, nós nos blindamos, né? Nós ficamos refratariamente fechados para tudo que vier. Nós deixamos de ampliar a nossa visão, né? Nós nos hermeticamente fechados para tudo, seja coisa verdadeira ou seja falsa. E isso não é uma coisa muito inteligente. E o ceticismo moderado se utiliza a dúvida como modo de propor novas ideias, são os livres pensadores. Então, toda pessoa que está aprendendo, todo aluno, todo discípulo, toda pessoa que está se instruindo, deveria ser um cético moderado. Não deveria simplesmente acreditar inocentemente em tudo que ouve, né? E simplesmente analisar para ver se faz sentido ou se não faz. A nossa doutrina mesmo, como a Márcia falou no início, ela nos incentiva a fé raciocinada, ela nos incentiva a sermos um cético moderado. E os espíritos mesmo nos dizem no Evangelho, primeiro vê se a mensagem, se esse espírito, a mensagem é de Deus. Antes de acreditar em qualquer mensagem que venha dos espíritos, porque existem espíritos anticristos, existem espíritos zombeteiros, né, que simplesmente está ali sem menor compromisso, né, para dar as mensagens. Então, por isso, mais uma vez, a importância de frequentar uma casa séria que é assistida por sérios espíritos. O Livro dos Espíritos, na questão 1010, ela fala dos livres pensadores e diz: eles têm sede de futuro, mas não podem admitir o que a ciência desmente. A nossa doutrina, ela é considerada ciência porque Kardec ele utilizou métodos científicos muito utilizados em sua época para poder prová-la, através de experimentações e comparações. Por isso, a nossa doutrina é ciência, também é ciência. E Kardec, ele era um cético moderado, porque ele não acreditou simplesmente. Ele, quando ouviu falar das mesas girantes, das pancadas, ele foi até lá ver com os próprios olhos e começou a sua pesquisa. E assim, só depois de pesquisar, de analisar, de levar à luz do método científico aplicado, é que ele foi publicar. E ele dizia
que era preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma única com erro. E Chico, né, dizia que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que fica é um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. No livro O que é o Espiritismo, de Kardec, ele nos fala que a ciência espírita compreende 2 partes. A experimental, que é relativa às manifestações de modo geral, e a filosófica, que é relativa às manifestações inteligentes. E ainda nos diz que ela se apresenta sobre 3 aspectos: o das manifestações, os princípios e da filosofia que delas decorrem, e a aplicação desses princípios. Longe de se opor à difusão da luz, ele, né, o Espiritismo, quer para todo mundo, ele quer para todo mundo. Não exige crença cega, não quer que o homem saiba por que crê, apoiando-se na razão. O Espiritismo, ele será sempre mais... eu não estou conseguindo enxergar. Bom, dos que se acreditam no materialismo. Então, o Espiritismo, ele não traz nenhuma moral diferente do que a de Jesus trouxe, muito pelo contrário. Ele veio desenvolver tudo que já havia sido falado pelo Cristo. Jesus é o nosso modelo e guia dado pelo Pai. Ele nos prometeu a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita. E essa doutrina espírita, ela nos oferece condições para lapidarmos, para melhorarmos a nossa moral. Ela nos leva, ela nos ensina o verdadeiro caminho, o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que nos leva ao Pai. E aqui no final, a gente vê os livros do Pentateuco, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Márcia, eu tenho 3 minutinhos ainda. Aí eu queria ver se eu consigo compartilhar com vocês um vídeo que, apesar de ser a musiquinha ser do Livro dos Médiuns, mas tem tudo a ver com o que nós falamos até agora, e o Livro dos Médiuns foi extraído, né, do Livro dos Espíritos. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo carregar. Vai. Tomara que carregue. Carregou, acho. Tá indo? Tá indo? Não está vindo o som. Que pena. Deixa eu ver. Peraí. Tá, não. Não tá? Só a imagem, o som não. Ih, peraí. É uma pena, porque a musiquinha que fala do...
exatamente da musiquinha do Kardec. Se vocês puderem procurar na internet, é uma pena não ter saído a música, tá? Então, obrigada a todos pela atenção, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Luzia. O pessoal está pedindo se você pode compartilhar o link da musiquinha aqui no bate-papo aqui, tá bom? Olha, muito obrigada. E eu convido os irmãos a retomarem, irem lá no Livro dos Espíritos, na introdução, e reler. Leiam, estudem, porque a doutrina espírita é a ciência da observação, da experimentação, e ela quanto mais a gente estuda, mais autônomo, ela nos dá essa autonomia de escolhas, de pensamento, de critérios, de críticas, e isso nos ajuda a reconhecer quando uma mensagem está em desacordo com a doutrina, né? Nós, às vezes, recebemos assim nos grupos de WhatsApp algumas mensagens que claramente não tem nada a ver com a doutrina espírita, atribuídas a médium X, Y, Z, que claramente não pertencem àquele médium, né? Não foi ele que escreveu, ou não foi ele que ditou. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e o Livro dos Espíritos e a doutrina espírita em si nos ajuda, desde que a gente estude, a não ter essa fé cega que nos leva ao fanatismo. O fanatismo nos leva ao fundamentalismo, que é muito triste. Então, que a gente tenha sempre o senso crítico, e não há nenhum pecado, não existe pecado, né? Para nós. Então, não há nenhum pecado em dizer assim, eu quero entender isso melhor, eu não estou muito certo. É assim mesmo, faça a sua crítica, né? Investigue, vai atrás, né? A gente tem que fazer isso com tudo. Muito obrigada, Luzia, foi excelente a apresentação. E agora, com essa doutrina, que é ciência, filosofia, que é uma filosofia realmente de vida, e religião, nós vamos passar a nossa prece para a irradiação. E aí, queridos, eu vou pedir que nós fechemos os nossos olhos para a gente se concentrar melhor. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de amor e de bondade, abençoe nossos lares e todos aqueles que estão em nossos pensamentos e orações. Senhor, lance seu olhar de misericórdia a todos que estão passando por um grande sofrimento físico, moral, que os bondosos amigos espirituais possam levar o conforto e a esperança a esses corações. Ampare e console aqueles que choram a saudade de seus entes queridos que estão partindo. Toque o coração de todos nós para levarmos o consolo aos necessitados. Olhe por todas as crianças e famílias que estão nas ruas em situação tão difícil, de violência, de fome, sem perspectivas. Olhe pelos desempregados que se desesperam por não poder levar o alimento à sua família. Conforte aqueles que perderam a esperança, que eles sintam a presença do nosso amado Mestre Jesus para renovar sua esperança. Abençoe todos aqueles que trabalham nos setores de saúde, em qualquer setor, na cozinha, na faxina,
na enfermagem, não importa, Senhor, todos esses trabalhadores esforçados, corajosos, que eles recebam a nossa gratidão. Abençoe também aqueles que precisam trabalhar, atendendo a todos nós. Muito obrigada a todos. Oremos por nossos governantes, para que hajam com bom senso nesse momento de dificuldades, que trabalhem em conjunto, sem divisões, para que a população receba os cuidados necessários. Espalhe paz sobre este mundo tão sofrido. Espalhe paz às nossas almas tão carentes e que o perdão seja o foco principal nos caminhos do nosso crescimento espiritual. Que tenhamos amor em nossos corações, que tenhamos uma palavra amiga, nunca de dissensão, de desacordo, que levemos uma palavra de carinho, de conforto a todos os que precisam. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedi ao nosso querido Délio para fazer a prece de agradecimento e encerramento, e vou pedir um favor de vocês aguardarem para os nossos recadinhos no boletim, tá bom? Délio, por favor, querido. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Querido Pai, nesse momento, quando estamos prestes de terminar mais um encontro que realizamos em Teu nome, temos muito a agradecer. Agradecer, primeiramente, pela permissão que nos deste de estarmos juntos nesse aprendizagem. E também agradecer, Pai, por tudo que nos foi ensinado desta maravilhosa doutrina, que servirá para nós, se a colocarmos em prática, para a nossa evolução como espíritos que somos. Obrigado, Pai. Que sejamos dignos de dizermos sempre que somos Teus filhos e queremos caminhar para encontrá-lo um dia. Que assim seja. Que a nossa irmã diligente possa dar por encerrado o estudo de hoje. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, uma noite muito maravilhosa para todos nós. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todos e convidá-los para a próxima semana, para estarmos novamente reunidos.